vamos iniciar nosso primeiro comentário sobre o primeiro evangelho, né, de Mateus. Então, a palavra evangelho é de origem grega. Bem sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. E significa boas notícias. Porém, é bom atentar para o fato de que o profeta Isaías disse que apareceria um anunciador de boas novas, conforme Isaías 40, verso 9, 61, verso 1. Assim, denominamos a mensagem de Jesus de Evangelho, conforme o de Marcos, capítulo 11, 14. As boas novas. Os três primeiros evangelhos são chamados de sinópticos, que vem da palavra grega sinopsis, que significa ver em conjunto. Esse termo foi usado pela primeira vez por J.J. Gressbach, no estudioso da Bíblia, no final do século XVIII, devido às semelhanças entre Mateus, Marcos e Lucas. Cada evangelista ou historiador enfocou o ministério e os acontecimentos de Jesus por um aspecto, um ângulo. É exatamente por isso que muitos, por não terem o privilégio de fazer um curso teológico, pensam que há uma contradição entre esses evangelhos, que na verdade são semelhança, complementações, abrangências e mistérios que estão presentes nesses livros. Mateus. Por já existirem títulos como evangelhos desde a antiguidade, então o evangelho naquele tempo, Mateus recebeu o nome de Kata Mataion, que significa segundo Mateus. Então havia vários evangelhos, independentemente se era inspirado ou não. Mas esse é inspirado por Deus, que é o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Então, uma das primeiras formas de interpretarmos a teologia do Novo Testamento é saber para quem o autor escreveu. É a primeira base para entendermos as expressões, o objetivo, o foco desse autor, né? Como ele escreveu para o judeu, então ele tinha algum tipo de objetivo, né? Portanto, apresenta Jesus como rei dos judeus. Por isso que nós, como vamos ver, Jesus rei dos judeus, por que Jesus não é rei do Brasil? Entendeu? Por que não botou assim? Um exemplo, né? Porque ele está direcionando a uma comunidade específica, o povo de Israel. Então, o Messias, que é o Cristo, o Messias esperado, é o Jesus, é o Cristo. Então, há em Mateus fatos extraordinários do texto do Antigo Testamento, muito bem alicerçado no Novo Testamento. Então, cujos cumprimentos realmente estavam em Jesus Cristo. Conteúdo. A intenção de Mateus era convencer, oferecer evidências, oferecer provas, não é, de que aos judeus de que Jesus era o Messias tão esperado por eles e que esse Messias seria o Salvador. Então, havia um anseio judaico, como ainda existe hoje, a espera do Messias que vai livrar o povo de uma opressão, no caso naquela época, a opressão de Roma. Havia toda a apresentação, toda a revelação no Antigo Testamento, porém, o que faltou a ser percebido e entendido por muitos judeus é que o Cristo apareceria de duas formas, de duas fases, melhor dizendo. A primeira fase, vamos dizer assim, em forma de cordeiro para ter o pecado do mundo. Na segunda fase, para trazer a justiça eterna. Então, os judeus, por não entenderem essas questões, principalmente no livro de Daniel, não é? Até poder entender mais, havia algum tipo de dificuldade, eles não acreditavam na primeira manifestação em carne, osso e sangue do Messias. Não é? Então, eles tinham que receber uma mensagem por parte de um dos seus escritos, que era seguidor de Jesus, que era Mateus. Então, Mateus escreve para essa comunidade, para esse povo, mostrando que Jesus era o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, o Salvador do povo judeu. Então, do capítulo 1 ao capítulo 2, temos a genealogia de Jesus, o Rei dos Judeus, o seu nascimento, a fuga para o Egito,
e o seu retorno estabelecendo-se em Nazaré. João Batista, o profeta, apareceu no capítulo 3, apresentando o rei. Então, o batismo de Jesus, que foi um batismo de imersão, né, não foi um batismo de aspersão. Então, o batismo de Jesus refuta o batismo católico, né, e também refuta o batismo infantil, que é um batismo católico, pois o batismo só é feito por pessoas que tenham amadurecimento, seja adulto, né, tenha consciência dos atos. Jesus é um exemplo disso. E sua tentação em 3 etapas ocorreu no capítulo 3 até o capítulo 4. Jesus iniciou o ministério usando como potencial a região da Galileia, fato que está registrado no capítulo 4. O inesquecível e grande sermão do monte é pregado no capítulo 5 até o capítulo 7. No capítulo 8 até o capítulo 11, temos uma sequência de grandes milagres demonstrando o poder de Jesus, tais como o leproso purificado e a expulsão de demônios, entre outros, e também a seleção dos 12 apóstolos. A rejeição aos ensinamentos e a própria pessoa de Jesus Cristo ocorre a partir do capítulo 11 até o capítulo 16. Então Jesus revela aos discípulos o seu objetivo e os prepara para que em breve viria a acontecer. Jesus se apresenta como o rei dos judeus e é rejeitado e morto. Então, desde o seu nascimento, desde o anúncio do anjo, inclusive no seu ministério, ele é visto, ele é apresentado por Mateus como o rei dos judeus. Independente se o judeu vai aceitar ou não, ele de fato é o rei dos judeus, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então, a prova de que temos que ele era, de fato, o rei dos judeus encontra-se no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Agora vamos falar um pouco sobre a autoria. Mateus é reconhecido pela igreja primitiva como o autor do livro. Ele era o filho de Alfeu e coletor de impostos, profissão que os judeus detestavam. Ao entrar para o ministério apostólico, deu um banquete para Jesus e convidados em sua casa. Seu nome aparece pela primeira vez na Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 3. A data do livro varia entre 40 e 140 depois de Cristo. Porém, a data mais coerente é em torno do 40 até o ano 100. Tá bom? Essa data até o ano 140 é muito fora de cogitação. Porém, a data mais provável é 58 e 68, conforme eu tinha dito anteriormente, e pode ter sido escrita na Palestina ou na Antioquia da Síria. Portanto, essas aqui seriam as adequações mais importantes e factuais. Então, Mateus e o Antigo Testamento. Você que já acompanhou, ou que estudou, ou que está estudando a teologia do Antigo Testamento, a gente fez a comparação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? Tipo, Gênesis e o Novo Testamento. Agora, como você está entrando no curso de teologia do Novo Testamento, a gente vai fazer da mesma forma, falando de Mateus, só que agora usando o Antigo Testamento. Então, a unidade, a conexão é inimaginável. Bem, há diversas citações de Mateus que ele usa o Antigo Testamento de, assim, sem limitação. Ele usa todo instante, toda hora, todo momento, sempre citações do Antigo Testamento. Aí temos aqui vários versículos que estão e que são do Antigo Testamento, comprovando assim a inspiração, né, assim, mostrando, né, que profecia do Antigo Testamento se completa em Cristo, mostrando a inspiração, a inerrância, a infabilidade, a mesma questão de conteúdo, o mesmo assunto, né, o mesmo enfoque, e assim, essa relação que nós temos aqui entre Mateus e o Antigo Testamento. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos, tá bom? Então, bons estudos, forte abraço e até o próximo vídeo.